Mulheres, bom dia, tudo bom? Começando a semana com o astral lá em cima, o Instagram tá avisando vocês. Hoje tem convidada especial, Araceli Alcântara, para conversar com a gente sobre esse tema que é super pedido por vocês. Os segredos do amor maduro. Eu tenho certeza que vai arrebatar os corações. Então vocês vão chamando as amigas de vocês enquanto eu não vejo a Ara. Oi, Ara! A Ara chegou aqui. Vamos lá. Olha, só um momento. Deixa eu ver como é que eu faço para adicionar ela aqui. Peraí. Adicionei. Peraí, vamos lá. Vamos lá. Daqui a pouquinho ela entra, hein? Sejam bem-vindos. Bom dia. Oi, Célia. A Célia tá aí. Oi, pessoal. Oi! Deu Tudo certo. bem? Tudo bem, muito feliz com você, Kiara. Você não tem noção. Que Acabei bom. de falar isso com as meninas. Falei assim, eu tenho certeza. A gente está numa manhã chuvosa aqui no Rio, né? É Falei, eu tenho verdade. certeza que vai aquecer os corações. Muito obrigada pela tua presença, por dividir. As meninas estavam ansiosíssimas. E esse tema, Araceli, que eu elegi, que eu pedi a você, ele é um tema que elas me pedem demais. Apesar eu falo que aqui não é o perfil do casamento, do resgate ou de qualquer coisa, que é como eu sou taxada, mas é Uhum. principalmente o perfil do amor. Então, apesar de tudo, a gente versa sobre muitas coisas da vida de família, mas poucas vezes eu tenho chance de falar especificamente sobre amadurecimento e amor, né? Na verdade, um como consequência do outro. Então, É. super obrigada por esse momento aqui hoje. Um Ai, bom dia especialíssimo. Queria pedir para você começar se apresentando e a gente vai bater um papo. ótimo. Eu que agradeço o convite. Até que enfim, né? Quanto tempo a gente está programando e vai e volta, não fecha horário, não dá e não deu. Agora deu, graças a Deus. Deu Eu certo. agradeço demais o convite e eu sou a Araceli, então sou casada. Esse ano eu completei 6 anos. Sou, Parabéns. obrigada, sou mãe de 5, estou gestando o quinto, né? O quinto ou a quinta, não sei ainda, estou bem no comecinho, a gente não sabe. E sou psicóloga também. Esse ano até adentrei no universo de novo, voltei a atender e tudo mais. Agora já vou ter que desatender de novo ano que vem, não vou conseguir atender. Tava mesmo falando agora para minha secretária, eu falei, ó, não agenda mais nada, porque ano que vem eu não vou conseguir. Não dá conta, né? Não dou, Aline. De verdade, é muita demanda e eu tenho que selecionar bem as coisas e entre as crianças e o trabalho, as crianças são o mais importante agora, né? Certeza. Então, mas estou atendendo, estou vivendo essa experiência de novo, assim, e de fato eu fico bem feliz com essa procura, né? As pessoas querem que a gente fale sobre isso. Só por isso já me dá um sinal muito claro e evidente de que as pessoas querem amadurecer, de que as Sim, pessoas estão querendo viver algo diferente, algo mais intenso, algo mais verdadeiro, algo mais profundo, porque a maturidade é isso, né? exato. Hoje, enquanto eu preparava, eu pensava, a gente vai levá-las, não é o lugar mais gostoso no primeiro momento, mas é o lugar necessário, é o lugar onde a gente precisa estar, né? Perfeito. Que é a maturidade. Então E, é por esse caminho, assim. e eu achei fantástico que quando você divulgou, eu acabo me enviesando, não adianta. Por mais que tenha um bando de mulheres solteiras aqui também, noivas, eu acabo enviesando, sabe, Ara? Porque assim, são 96% de mulheres e dessas 96%, umas 80% casadas. Mas muitos dos impactos dessa relação e desse entendimento do amor maduro deveria ter sido gestado no coração das mulheres lá atrás. E É. isso é um trabalho também que eu já vi você fazendo. Eu adoro. Gente, sabe aquele Instagram que eu não deixo de olhar? É o seu, Lara. Todo Ah, dia que eu olho, legal. todo dia eu gosto. Especialmente quando você fica brava. Eu me divirto, eu me identifico muito. É muito engraçado. É muito Eu, engraçado. É porque várias vezes eu fico brava, mas eu não tenho coragem de gravar. Às vezes eu gravo, mas às vezes não. ah, Às vezes eu respiro, volto, faço aqueles seus exercícios e eu seguro. Mas o teu é muito bom. E eu vi várias vezes você esclarecendo as mulheres sobre isso. Então, eu queria pedir para a gente começar justamente falando dessa ideia do namoro. Porque esse amor maduro que a gente constrói para uma relação a dois, ele é um amor de eleição. Então, eu queria que você começasse explicando e pegando essa mulherada que você falou, eu tô aqui até para as, como é que você falou? Para as que estão desacreditadas. Eu achei uma barata. sim, as desiludidas, né? Desiludidas, muito Olha, bom. agora que voltei a atender, então as coisas vão ficando muito claras, assim. E eu, como a gente tem criança pequena, a gente vai vendo.
no processo de educar, a gente vai vendo o quanto a nossa autoeducação é falha também. E, assim, quando as coisas apertam aqui pro meu lado, vou dar um exemplo, assim. Não tô querendo aqui me fazer de coitada, gente, pelo amor de Deus. É um exemplo só que tô bem claro. Então, essa noite eu fiquei, tô doente. Tô com gripe, febre, dor de garganta, tava com tudo isso. E as minhas crianças também. E aí eu falei pro Arnold de manhã, engraçado, a gente não é preparado para o sacrifício. A gente não tem um coração preparado para o sacrifício de verdade, um sacrifício de, assim, pelo outro mesmo. Então, assim, eu também estava doente, mas entre eu e as crianças, o que é mais importante? São as crianças, porque eles não têm quem faz por eles, quem vai cuidar deles, né? Então, isso já. E quando eu estou atendendo essas pessoas, eu vejo o quanto os problemas que surgem agora na vida adulta são problemas lá pontuais, educacionais, lá no comecinho, Aline. Então, assim, a gente facilita demais, às vezes, as coisas. A gente busca demais o prazer, a gente busca demais a satisfação, a gente busca demais um sorriso fácil, a gente busca demais. Não significa que a gente não deva buscar, mas a gente tem que saber que existem os dois lados da moeda. Que existem os momentos de prazer, que existem os momentos de satisfação, mas que existem os momentos de sacrifício. E que a satisfação, às vezes, ela vem acompanhada de sacrifício. Né? Então, uma coisa que é muito clara, assim, esse termo amadurecimento, eu estou maduro, pensa só numa fruta madura. O que é uma fruta madura? É uma fruta pronta para ser comida. É uma fruta que atingiu o seu ápice. É uma fruta que atingiu a sua forma, a sua estrutura. Né? Ela está pronta para se dar. Então, do mesmo modo, quando eu me sinto capaz de fazer esse processo, de sair de mim, ou de não pensar em mim, talvez eu não esteja ainda pronta para fazer, mas se eu já estou trabalhando com essa hipótese, eu tenho que saber que em algum momento eu vou ser chamada a fazer isso. Então, assim, saiba, no namoro, eu sempre digo que o namoro não pode ser algo muito, muito, muito doloroso. Porque aí já tem alguma coisa errada, né, Aline? Então, assim, o namoro tem que ser um prelúdio, assim, do que você vai experimentar no casamento. Você já tem que tá casando com a consciência. Então, eu espero que eu esteja falando aqui com mulheres que casaram com a consciência de que o marido tem defeitos, de que o marido tem más inclinações, de que o marido tem coisas das quais não gosta, mas que, apesar disso, eu estou disposta a entrar no barco com ele. E eu Deixa eu vou... só fazer um pequeno adendo no ar. Hoje eu respondi um direct para uma mulher e ela dizia exatamente isso. Ah, nossa, eu tô no fundo do poço. Ela descobriu que o marido atraiu, né? Ela falou assim, eu tô no fundo do poço, Aline, porque ele não tem vício nenhum e eu imaginava assim, ele era um marido bom, um pai bom. Ela colocou ele no altar de homem perfeito. E ela não enxergou os indícios, porque na verdade ela descobriu que ele não traiu agora. Ele a atraía desde sempre. Então, no fundo, ela viveu uma grande mentira. Uhum. Então, o grande problema, muitas vezes, é justo esse olhar. É esse olhar que coloca o outro naquele... Talvez se ela tivesse sido mais madura para encarar, ela tivesse identificado lá, mudado lá, ajustado lá, vivido uma vida muito mais difícil no princípio, mas não tivesse deixado chegar nesse ponto. E eu vejo muito isso aqui, Ara. Isso é só uma gotinha no oceano dessas... Eu sei que você também... É uma gotinha dessa... Sabe? É se colocar o cara lá naquele altar, porque ele é perfeito, ele é bom, a gente se dá bem, então tá tudo bem. Ok, encaixa. Deu um probleminha, então não era o cara. Ah, já me arrependi, já não era, não devia ter... Sabe? Parece que ou encontra o príncipe perfeito, ou todos os outros não prestam, né? Que eles não servem. Não existe esse meio termo. E esse é o grande erro. Exato. E uma coisa que assim, eu tenho falado sobre isso, já falei até numa live, você não pode entrar no casamento, você não pode marcar o casamento estando em dúvida. Se você está em dúvida, não casa. Não casa. Você precisa ter certeza, porque isso envolve algo que é próprio de quem tem liberdade, de quem tem livre arbítrio. O livre arbítrio está contido na responsabilidade. Então, assim, eu tenho a liberdade. O que é o termo? Eu amo, Aline. Amo. Toda vez que eu vou estudar alguma coisa, ou mesmo quando eu estou num dilema pessoal, num dilema aqui de casa, em qualquer coisa, sempre eu faço muito mapa mental.
que é escrever uma palavra e ir ligando todas as outras situações para eu poder sempre organizar melhor as ideias, no plano da vida prática também. Então eu faço seguido isso. E sempre eu pego uma palavra-chave, às vezes, e a primeira coisa que eu faço é ver o termo. Qual é o significado, o sentido verdadeiro, a raiz, a etimologia dessa palavra. Então, liberdade, se tu vai procurar o que significa liberdade, é o direito de fazer o que devemos. Então, quando eu assumo isso, ó, tu vê, tu é livre para decidir, tu é livre para casar com esse cara. Tu tem a liberdade de escolha. E tu tem a liberdade de aceitar ou não. Se tu tá em dúvida, não vai. Não faça só por um bem-estar, não faça porque o sexo é gostoso, não faça porque você tá carente, não faça porque você tem medo de ficar sozinha, porque tudo isso é A idade, circunstancial. eu quero ter Não, filho. Exato. isso tudo é circunstancial e a nossa vida é muito dinâmica. Então, assim, você vê bem no acontecimento das coisas. Às vezes você passa anos, a tua vida parece que não muda, e de repente dá um salto que em 2 anos acontecem mais coisas do que em 15 não aconteceram. Porque você não tem o controle sobre isso e você não tem como dominar isso, mas porém você pode tomar uma decisão consciente. Então, assim, vê que não, o que não tá legal no namoro, que não é isso, não assume um casamento. Não vai, porque ali a coisa é muito mais séria, é muito mais profunda. Ali você é chamado a se doar mesmo. Então, partindo desse princípio, tu tem o livre arbítrio de tomar a decisão. Eu quero ou não quero. Eu estou vendo que ele tem esses defeitos, mas eu posso conviver com eles. Eu posso ajudá-lo nessa situação. Eu posso amá-lo ainda que ele seja deste modo, né? E você vai ser chamada a amá-lo de verdade, porque se agora você está vendo uma parte dos defeitos, quando a gente casa, a gente vê eles de modo muito mais lúcido, de modo muito mais claro, né? Então, E às vezes de modo muito mais recorrente, né, Ara? Porque a gente diz, ah, mas é só uma coisa. Ah, não, mas isso aqui dá. Claro, você vê o sujeito uma vez por semana. E se ele fizesse isso todos exato, os exato. dias? E outra, e você vê de um modo muito assim, muito nublado mesmo. No dia a dia, e conforme as situações vão acontecendo, uma noite que você não dorme bem, a conta que está atrasada, a conta que está estourada, o cartão que tá vencido, você não tem todo, a mãe que tá, a sogra que está doente, o sogro que está pedindo dinheiro, enfim, são N situações que vão formando esse cenário. E que se você não está com o teu coração no lugar certo, você não vai enfrentar. Você vai querer pular fora do barco, Exato. né? Que é o que acontece muitas vezes. Ah, não tá bom, então você separa. Pensa bem o que tu vai fazer. Pensa bem se essa separação não é pior ainda, né? Ah, sim, vou separar. Eu sempre falo, ah, tu vai separar, tá bom. Tu vai separar com X anos de casada. Não pense que tu é gostosinha ainda, lindinha, que tu vai conseguir encontrar. Olha pra realidade, né? Assim, ah, sim, agora eu vou me separar, cansei. Aham, já tá ali, já tá com 30 e lá vai pedrada, né? Aí acho que sim, que vai conseguir um perfeitinho. Não pensa isso, minha filha, não é bem assim. A vida não é desse modo como tu tá pensando. Se instala, agora se instala. Bom, a gente tá falando de gente que tá casada, então agora você tem que enfrentar isso. Agora tem que achar recursos para enfrentar essa situação. Afinal de contas, ah, mas eu me sinto tão imatura. Bom, como que eu amadureço? Como que eu enfrento essa situação? Enfrentando, Aline. Não tem receita. Não tem um modo de preparação antecipatória. Não tem. Ou você enfrenta aquilo, o substrato do que a gente precisa para amadurecer está contido naquela situação. E não fora disso. E, Entende? Ara, eu ia complementar com uma ideia que aí já linka com a próxima etapa, né? Existe uma parte que é muito. Hoje em dia tá moderno, né? Então a galera pula do namoro por morar junto. E a gente Uhum. aqui vive explicando, não, por favor, foque em cada etapa, porque cada processo faz parte, etc e tal. E busquem coisas melhores. As pessoas quando ficam noivas, quando ainda ficam noivas, mas o nosso público, vamos considerar aqui que tem uma galera mais religiosa, mais preocupada com esse senso de família, então muitas mulheres, né? E aí também para as que passaram batidas por essa etapa entenderem por que erraram, né? As preocupações estão muito erradas, né? Outro dia uma menina me mandou que estava desesperada. Quase que eu marquei o seu arroba porque ela falava de ansiedade. Falou ansiedade na minha cabeça, Ara. A menina dizia, eu estou muito ansiosa, eu não sei o que fazer, porque o meu vestido eu encomendei um mais barato, esse vestido não funcionou. E aí agora eu não sei como vai ser, uma vergonha e tal. Falei, oi?
O vestido, ok, claro, qualquer noiva, ninguém vai dizer para você que o vestido não é algo que importe ou que não seja relevante. Mas perto do cenário, né, ela vinha se aconselhar, né, ela pediu algumas questões, e no final ela dizia, mas você está me tirando a paz é um vestido que deu errado. E aí eu queria muito que a gente falasse de novo, voltando para esse amor de eleição, maturidade, saindo do namoro, tá? Esse sujeito que vai casar e tal. Sobre essas preocupações erradas, Ara, porque essa mesma preocupação fútil, desculpa aqui o termo, né, para essa, mas é o que dentro desse cenário do tamanho, do vulto, da importância, né, do que a gente vai vivenciar daí para frente, é essa mesma preocupação errada que faz com que a pessoa passe, às vezes, a vida inteira olhando para as coisas erradas. Porque ela já casou com a cabeça errada. Ela já casou com as preocupações com o olhar errado. E é por isso que é tão duro para ela, muito mais até do que a vida exige, às vezes, um amadurecer. Porque, na verdade, o olhar dela é imaturo. Ela quer continuar olhando para coisa que tem menos valor. E quando a coisa grande a chama, ela tem medo de aceitá-la. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre essa etapa também, que há muitas aqui que ficam nesse limbo aí do morar junto, do vamos noivar, não vamos casar, e como é necessário, porque eu digo que o noivado ele tem uma parte operacional que dá muitos inputs para conversas mais profundas, para estabelecimento de combinados de como que a coisa vai funcionar, para o amadurecimento mesmo entre os dois, para avaliação pessoal, se é realmente isso que você quer comprar, por uma dificuldade ou outra financeira, prática, enfim, você entendeu, Ara? Queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso. Esse negócio, o que você falou é muito acertado, assim, precisa de um ajuste de rota. A gente precisa voltar o nosso olhar para aquilo que é importante. Mas o que é importante? Ninguém mais sabe o que é importante. Porque justamente por conta disso eu vou atropelando todas as etapas. A começar no namoro. Ali eu já vivo uma... quando eu ouço assim, a pessoa vem me dizer, olha, tô com um problema na parte sexual do casamento, vou dar um exemplo aqui, né? Primeira coisa que eu falo é, como é que era a parte sexual no namoro? Ah, era gostoso. Pois é, o que aconteceu agora? Agora tem que ser melhor do que no namoro, caramba. Mas, né, porque eu falo isso porque justamente para a pessoa perceber, tu já inverteu a coisa, o processo lá no começo. Tu já viveu uma coisa errada lá no começo. Então, assim, quando isso acontece, a gente precisa ajustar no sentido hierárquico das coisas. Existe, Aline, uma hierarquia. Existe uma classificação de coisas. O que é mais importante e o que é menos importante. Vê, o negócio do vestido não é de um todo errado. Tem a sua importância. Mas sim, no cenário, no contexto geral, isso não é o mais importante. Então, o mais importante é o sacramento, como eu estou me preparando para receber esse sacramento. Hoje ninguém mais fala assim, ó, vê, para você receber um sacramento é algo muito importante, é algo sagrado. Como é que eu vou receber esse sacramento? É o mesmo que se eu estivesse recebendo uma pedrinha preciosa. Eu vou colocar essa pedrinha preciosa no meio de um monte de lixo? Que é assim como é que está o meu coração em meio a isso tudo? Ah, eu não tenho noção disso, eu não tenho consciência disso, eu não tenho... Pois é, mas então pede ajuda para alguém, pede ajuda para uma amiga, pede ajuda para uma professora, pede ajuda para um diretor espiritual. Vamos ordenar as coisas. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Vamos fazer essa limpa. Vamos colocar aquilo que é mais importante. Quando a gente ordena as coisas, automaticamente a tendência é a gente ficar menos ansioso. Isso é fato. Isso é exercício que eu dou para os pacientes. Vamos categorizar as coisas. Existe uma categoria e existe uma hierarquia. O que é mais importante? E dentro dessas importâncias, vamos categorizar. O que vem primeiro, o que vem depois. Né? Então, se a gente ordena isso, a gente consegue entender também qual é o nosso papel no casamento. Eu tenho uma frase que eu amo, de São José Maria Escrivá, o amor humano, o amor aqui embaixo na terra, quando verdadeiro, ajuda-nos a saborear o amor divino. É isso, é lindo isso. Então, assim, aonde que eu quero levar o meu casamento? Para onde que eu quero apontar o meu casamento? Né? Hoje me parece, Aline, que ficou uma coisa, a gente está vivendo uma era do descartável. Não dá, tá, sabe? Ninguém mais presta atenção. Pô, gente, é a nossa vida que está em jogo. Esses dias eu falei para uma paciente, como é que você quer contar a tua história? Qual é a tua narrativa? Tu já pensou na história que tu quer contar? Quando eu falei isso, ela ficou, gente, que a minha história, eu não quero contar a minha história para ninguém. Eu falei, mas tu vai ter que contar, pelo menos para você mesmo.
para você mesma. Então, que história que tu quer contar? Assim, uma história não significa, Aline, que a gente vai ser vencedor em todas as fases da nossa vida, mas significa que a gente não vai desistir, que a gente é chamado. Eu falo, esses dias eu falei ainda nos stories, semana passada, quando a gente casa, e agora especialmente para quem é casado, olha, eu tenho que te falar, não é mais sobre você a tua vida. Entende que não significa que por isso eu não preciso me cuidar, eu não preciso fazer coisas para que eu venha a estar bem psicologicamente, fisicamente, mas tudo isso tem que convergir para o serviço que eu vou prestar para o outro que faz parte da minha vida. Não é mais sobre você. Ah, eu casei para ser feliz. Ah, faz favor, tu tá errada, tu vai se dar mal. Né? Não é por aí o caminho. O caminho não é esse. Cara, você sabe que você tá falando isso. Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para as pessoas por que eu tô aqui. E por que eu tô aqui? Por uma história muito bem contada. Eu vi meus bisavós fazerem 60 anos de casado e eu entrei na igreja segurando lá as pombinhas. Eu vi os meus avós fazerem 50 e o meu avô que organizou a festa. Ele chamou a doceira que fez o casamento deles na época para fazer os mesmos docinhos. Era uma velhinha, coisa mais fofa. Eu fui com ele lá. Eu lembro da festa. Meu avô morreu 1 ano depois de organizar essa festa e chamar toda a família. E foi muito engraçado, Ara, que tem uma cena emblemática. Meu avô adorava uma farra, né? E eu falei pra ele, vô, tem que ter chuva de prata na hora que você entrar com a minha avó. A chuva de prata não, chuva de ouro, né? No caso, que era com coisa dourada. E aí o salão era de taco, naquele salão antigo mineiro, grandão, assim, de taco. E na hora que acabou a dança, a gente tava cantando uma música dessas, família italiana, né? Sardina. Então, aquela farra boa, o meu avô As mãos todas no alto, né? O meu avô deslizou naquela chuva de ouro. E foi muito forte, porque a gente foi todo mundo junto levantar ele. Então, no fundo, caiu todo mundo no chão junto com ele, praticamente. Porque, assim, os netos mais jovens estavam vendo, eu estava no braço e os outros estavam no outro. A gente estava... Naquilo que ele escorregou, todo mundo escorregou e levantou ele. Eu acho que ele nem encostou direito no chão. Aquilo é uma cena muito forte, para mim, a minha memória. Porque aquilo era uma cena... Ele era aquele patriarca, que o que ele fez, aquela corrente, era tão forte que foi exatamente aquilo. A gente... Continua, não. Você pode cair, mas a gente tá aqui. E depois vi meus pais fazerem 40 anos. E hoje estou eu aqui com meus 15, caminhando firme e forte. Mas por que eu contei isso tudo? Porque eu tô aqui, porque é exatamente isso. Eu senti essa lacuna, Ara. E eu sentia que, assim, cara, como é que eu vou herdar isso? E eu achava que e acho ainda, que era a minha verdadeira herança. Como é que eu vou herdar toda essa história se eu não sei fazer, se eu não dou conta? Eu preciso estudar. E foi aí que há mais de 10, 11 anos, né? Eu vim estudando sistematicamente, Ara. E assim, ajudar os outros foi uma consequência do que eu tinha. As pessoas sempre acham, né? Ela começou isso porque ela gosta. Ah, família. Não. Era um medo meu de exatamente ser questionada, como você colocou, de tá, e você fez o que com a tua história? Como é que é a tua parte? Eu não estou correspondendo à herança. Exato. Né? A gente esqueceu esse senso de... Mesmo que você não tenha herdado, e eu falo muito isso para as pessoas, se você não é por si, né? Se você não tem essa história, não é tua, como eu pude vivenciar, porque é impagável, né? Você sentir isso que eu conto esse fundo de quintal, canso de cantar da sanfona cantando até de madrugada, daqueles natais com aquelas gargalhadas, aquela coisa toda. Isso é lindo. Mas se você não teve essa oportunidade, não tem problema. Você pode ser a primeira a construir novas gerações a partir de você. Exatamente. Tudo depende do ângulo pelo qual você olha. Mas para isso tem que ter esse amor de maduro, de sacrifício. Porque se ninguém começar o processo, você vai continuar repetindo os ciclos de egoísmo. Então a decisão aqui é entre um amor maduro que aponta para o céu ou entre um amor egoísta que aponta para baixo. Exatamente. É simples assim, não é tão complexo. O processo é como a Ara está falando, a vida é muito simples. Ela se põe na sua frente e diz, e aí, qual é a tua realidade? Escolhe. Exatamente. É isso, só queria dividir porque eu sei que mexe com as pessoas. Muita gente aqui também tem e esquece essa herança. E olha, né? exato. E a maioria da gente, se a gente pensa, eu falava ontem à noite ainda pro Arno, eu falei, olha, baby, não é brincadeira. Não é brincadeira ter família grande, não é brincadeira... eu tô muito alegre de estar grávida, mas de novo eu tô grávida, assim, né? Desde que eu casei eu tô grávida, assim, eu não sei, eu não consigo mais nem me ver, eu não consigo lembrar do meu corpo não estando grávida, né? Eu tô sempre com aquela barriga saliente, assim, sempre. Mas, assim, hoje é muito mais fácil. Ontem eu organizando as coisas aqui depois que as crianças foram dormir e pensei, gente, não é à toa
A minha avó, por parte de pai, teve 12 filhos. A cada 2 anos ela tinha filho. E no final, assim, ela, nossa, ficou anos e anos e anos e anos e anos em depressão. Mas você fica pensando, não tinha máquina de lavar, não tinha máquina de secar, não tinha máquina de lavar louça, não tinha robô que limpa o chão, E não daí eu tinha falo, não ferro tinha de passar. Instagram pra dar dica também, não. Não Não tinha. tinha, não tinha. Eles contavam com uma rede de apoio, assim, era algo de herança mesmo. Então, assim, a mãe da minha avó fazia desse jeito, então ela fazia também, às vezes nem se questionava se era o jeito certo de fazer, mas ia fazendo, ia acontecendo. E olha, foi isso que deu a substância mesmo, a substância da vida humana, que talvez eu até acho que às vezes eu sou um pouco assim de eu não vou desistir por conta disso, mas porque a gente tem que tomar consciência. Então, assim, todo mundo em algum momento, Aline, eu tenho certeza, a gente toma consciência disso. Em algum momento aparece um fluxo dentro de nós e a gente é chamado. É como aquela frase do Luiz Lavelli: há momentos na vida em que o universo se abre e eu entendo uma parcela das coisas. E aí, nessa hora, eu sou chamada a assumir isso. Só que aí muita gente fecha essa janela e diz: não, 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 não. Mas e como é que eu fico nessa história? E aí eu lembro, Aline, eu sempre lembro, eu preparei uma aula bem preparada e acabei nunca gravando. Eu falei sobre, eu fiz uma aula sobre responsabilidade. Um dia eu estava ali estudando umas coisas e começou a me vir várias coisas de responsabilidade, de assumir, disso, de aquilo. E sempre as pessoas falam, no casamento, o meu marido é isso, meu marido é aquilo, eu que tenho que fazer a parte. Eu sempre digo, olha, graças a Deus que é pelo menos um, tá responsável na história, né? Mas aí, isso é o que eu queria falar. Mas ligando com o que eu estava falando de responsabilidade, eu sempre lembro da história do Pinóquio. Todo mundo conhece a história do Pinóquio, né? Aqui a gente leu para as crianças, foi o maior sucesso. A gente ficou meses e meses e meses refletindo e lendo e falando sobre a história do Pinóquio. E a história do Pinóquio, dessa tradução que a gente teve, uma tradução belíssima, ele conta, vai contando toda a história, né? Como se deu, como se aconteceu. Mas o que ficou muito marcado foi quando o Pinóquio assume a responsabilidade de salvar o pai. Porque, afinal de contas, né, na história, o pai... Bom, toda a história é o Pinóquio tentando encontrar o pai. Isso. Mas ele realmente, ele só se torna um homem de verdade, ele só deixa de ser um homem de madeira, um boneco de madeira, quando ele toma consciência da sua missão e quando de fato ele abre mão dos seus bens, das suas coisas, e diz: não, eu vou ajudar, eu vou levar o meu pai, eu vou salvar o meu pai. Então eu até anotei aqui: quem não busca o bem estará sempre abaixo das suas potencialidades. Então, se a gente não busca o bem, a gente vai estar sempre abaixo das nossas potencialidades. Entende? Pinóquio, a gente foi feito de um jeito, Pinóquio foi feito de madeira. Se ele não buscasse o bem, ele iria continuar a vida inteira sendo de madeira. A gente vai continuar a vida inteira tendo esse coração de pedra, esse coração de madeira. Agora, quando a gente busca o bem, quando a gente quer de fato, e aqui entra uma parte assim, ó, tá bom, então eu já entendi, terminou a live, eu vou buscar o bem. E aí, 5 minutos depois, acontece uma situação que você é chamada a fazer o bem. Né? Você é chamada a fazer o bem. Mas aí você diz: não, essa aqui eu não quero. Mas é nessa situação. É ali que está o substrato do bem. É nessa situação que você não quer fazer. É quando você está com sono e você acorda de manhã dizendo: ai meu Deus, por que o dia hoje existe? Daí você tem que dar um bom dia, com um sorriso bem bonito pro teu marido e falar: ai amor, que gostoso acordar com você. Ali que está o bem. Né? Quando você sai de si. Porque aí você começa a assumir as tuas potencialidades. Você começa a ter um coração de carne mesmo. Porque se a gente não fizer isso, Aline, a gente tende a ter um coração de pedra. Se a gente no casamento ficar só olhando pra gente, a gente vai morrer olhando para a própria imagem e não vai ter nada para contar. Porque, veja, se fazendo essa experiência, se você, todos esses anos vivendo para você, você viu que já não deu resultado, então faça a experiência de fazer o contrário, não é? Experimenta, só experimenta. Experimenta. Eu ia falar que devem chegar para você muitas mulheres que dizem assim: nossa, mas eu precisava ter ouvido
isso que você está me dizendo agora, né? É sempre ouro, né? Ouvir a Ara, só a voz dela, né? Música, né? Mas você ouve, às vezes você fala, né? Você te diz, olha, eu precisava ouvir isso que você está falando agora. Mas é justo o que você está falando. Quem te garante que aquele outro momento, né? Que aquele momento lá No momento atrás, seguinte, efetivamente na vida, a vida estava te pedindo, você era maduro bastante para ouvir. Você era maduro bastante para agir de acordo. Porque ouvir, ainda mais com o excesso de informação que a gente tem aqui, todo mundo está ouvindo, né? De alguma forma passa ali. Agora, escutar de verdade, levar para aqui, levar para o coração, aí é um outro momento. E esse momento exato, exige que você esteja querendo tomar o controle da sua vida, né? Assumir quem é o protagonista ali daquela biografia, né? exato, Ter o que contar, ter a quem responder. Eu sempre digo exato. às pessoas, se você fosse chamado agora, morrer agora, você ia contar o quê? É o exato que você conta, né? É o exato que você está falando. E aí eu tenho um jargão, já virou aqui, nem sei como chamar, era uma hashtag que subiu numa live, virou um programa que virou... Na verdade, é o que eu tento defender com as pessoas aqui, Clara, que eu digo o seguinte, bem ligado com essa tua ideia de tomada de decisão, que eu digo assim, vou amar primeiro. E aí eu digo para as pessoas, a gente na era do amor próprio, se a gente entrar no Instagram, a hashtag amor próprio tem milhões de repetições, amor próprio. Vou amar primeiro tem mil, né? Milhares, porque só as que eu ponho aqui. Eu e, óbvio, né? Muita gente boa, né? Não necessariamente amar primeiro, mas nessa ideia de se entregar. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa ideia dos impactos do amor maduro no outro e dessa dificuldade das pessoas hoje de lidar com essa ideia de amar primeiro, sempre esperando recompensa. Porque o que acontece? Quando a gente ama primeiro de verdade, a gente vai ter um impacto, mas esse impacto é muito mais profundo e de longo prazo. Hoje eu falei muito Muito, disso. muito. E ele E as molda a pessoas não estão gente, treinadas para Aline. isso, tanto homens quanto mulheres. E é E justo isso que a gente precisa trabalhar, eu acho, e trazer luz. Eu queria te ouvir muito falando disso. Uma dos ele, meus sonhos hoje nessa live era ouvir você falando sobre a importância das pessoas se entregarem primeiro. ele molda a gente. E uma das coisas, olha, gente, não por nada, mas eu posso falar, assim, porque eu tenho experimentado isso. E não porque eu sou privilegiada. Não, não, não. Assim, você entenda, ao passo que eu experimento essa coisa boa, eu experimento o sacrifício também. Então, saibam, existe os dois lados da moeda. Existe essa entrega, esse sacrifício, esse abnegar-se de si mesma. E às vezes, uma coisa, gente, uma coisa que eu queria falar. Às vezes a gente não tem o entendimento e às vezes a gente, ainda que a gente faça pelo outro, ainda a gente faz pensando na gente. Mas não tem problema, continua. Não queira entender, não queira. Olha, uma coisa, o sábio aceita. A primeira coisa que você faz quando uma circunstância difícil se apresenta na sua vida, aceita. Então, a docilidade surge nesse momento, que é um tipo de humildade, porque você não tem como lutar com a soberania que é a realidade, né? A realidade é essa estrutura que se apresenta diante de você e que de fato você não tem como abarcar tudo isso. Porém, quando você diz não, calma, se você consegue negociar com essa situação, negocie. Agora, se você não consegue, abrace ela, né? Abrace, beije e fala, não, eu vou levar essa situação até o fim. E isso, quando a gente faz esse movimento, Aline, de aceitar, eu não tenho como mudar essa situação. Eu não tenho como... Não, veja, gente, não entendam mal aqui, né? Mas quando eu fiquei grávida, eu fiquei muito feliz, mas eu pensei, caraca, cara, de novo eu tô grávida. É claro, é muito gostoso, é maravilhoso, mas ao passo que exige muito de mim. Claro. Mas eu não tenho o que fazer, então eu vou aceitar. Quando eu abraço isso, parece que automaticamente a primeira coisa que eu experimento é eu estou instalada e eu venho aquele sentimento, não, eu estou no lugar certo fazendo o que eu deveria fazer. Porque quando eu olho para minha história, eu digo, poxa, era para dar tudo errado. Mas aí Deus vai conduzindo as coisas e eu vou me dando e as coisas vão se dando e as pessoas vão me acolhendo, né? Porque daí vai aparecendo também pessoas que vão te ajudando, que vão te puxando para cima. Você pode ver, quando você faz isso, parece que de fato o universo vai convergindo. Deus vai colocando situações, pessoas, lugares, bons pensamentos, livros, tudo para te ajudar a realizar aquela obra na qual você é chamado a fazer. E no percurso, você vai experimentando
essa certificação. Eu estou fazendo o que eu deveria fazer. Exato. E isso, Aline, é antídoto para não ter ansiedade, não ter síndrome do pânico, não ter insônia, não ter. É chegar no final do dia e dizer, bom, combati o bom combate nesse dia, pronto, estou feliz. Esse é Incrível. um dos movimentos. O segundo é, você ganha um tipo de inteligência, Aline. De verdade, você ganha um tipo de sabedoria, Falo tanto de sabedoria. não porque você é alguma coisa, mas porque a própria circunstância vai te ensinando. Porque a própria relação com as pessoas, esse embate que você vai travando, você vai aprendendo mesmo. Você vai ganhando um pouquinho da personalidade da outra, vai imprimindo na tua, você vai conhecendo o teu filho que caminha aqui, você vai conhecendo um pouco mais da pessoa que trabalha com você, da tua sogra, da tua mãe, do teu irmão, enfim. Mas isso só acontece quando eu me dou, quando eu me entrego, quando eu falo, tá bom, eu vou falar com meu irmão agora, 10 horas da noite, mesmo cansada, É né? isso aí. Então, é assim, a gente só experimenta essas coisas e depois da inteligência, você experimenta, além da docilidade, além de se instalar na realidade, você experimenta um tipo de domínio e você já não se apavora mais diante das circunstâncias. Você diz, isso faz parte da vida, né? Eu estou vivendo isso porque eu tenho que viver. A minha cruz não é mais pesada que a do outro. Uhum. Né? Então você vai se conformando, conformar não é tá, beleza, vou ficar aqui, ai meu Deus, que saco de vida. Não, você vai se ajustando, a tua alma vai ganhando uma forma, um formato, sabe? Uma coisa de verdade. De novo, eu vou E uma tirando um coração de utilidade, né, Ara? Eu uma acho util... que a gente se Aline, sentir útil com isso. Às vezes, o meu marido, eles me dão os trabalhos, meu marido às vezes faz umas tolices de onde é que tá isso? Eu digo, na primeira gaveta no armário tal. Ele vai lá, não achei. Eu tenho duas alternativas. Ou eu tudo, piro, ai porque não é marido é tudo possível tá igual. lá, ou eu vou lá. E aí, quando eu chego lá, tá lá. Aí eu falo, você faz isso só pra eu me sentir especial, não é verdade? E aí ele diz, você é a melhor mulher do mundo. Porque eu não enxergo direito, não sei o quê. E pega, enfim. Se a gente olhar com esse bom humor e com essa leveza e pensar, eu tô sendo útil. Outro dia Exato. o meu filho acordou 4h30 da manhã, que nós acordamos às 5h40. Ele é um relógio britânico, nesse dia ele resolveu acordar às 4h30. E aí ele apareceu às 4h30 e veio, me deu um beijo, subiu na cama, eu cansada também, há semanas atrás, com rinite, né? Ainda tô aí um pouco fanha, né? E aí ele veio na cama, me deu um beijo, mamãe, eu te amo, não sei o que. Eu falei, ai, meu amor, mamãe também te ama. Aí eu, aquelas horinhas, né? Eu preciso mais uma horinha. E aí eu virei pra ele e falei, ó, mamãe te ama muito, mas agora não é o momento de acordar, volta lá pra tua cama. E daí ele voltou, Ara. E aí eu pensei assim, gente, daqui a mais 10 anos, o Francisco, meu filho, talvez esteja abrindo a porta às 4h30 da manhã. Então, assim, que bom que 4h30 da manhã ele está vindo na minha cama e dá um beijo, dizer que me ama e Aham, volta. Então, exato. assim, a gente perde, o tempo é uma coisa tão, tão efêmera, né? A gente Exato. acha que tem, a gente acha que pode, mas para ele, naquele momento, era um ponto de segurança dele. Mamãe, eu te amo, tô, acabou. Exato. O marido, naquela Exato. hora, era a gaveta, o GPS dele. Nossa, mas que bom, podia ter criado uma confusão, mas você não arruma nada. Exato. Mas eu que faço Exato. tudo nessa casa, olha aqui, nem achar no lugar que eu já lhe disse. E a Exato. gente às vezes se quebra. Eu morro de rir, Rara, que eu falo assim, dos perfis de casamento, né? Sempre tem essas bobagens, né? Que pra mim são bobagens. Ah, mas escova de dente, pasta onde aperta. Eu falo, gente, vocês ainda estão nessa época? Eu falo, compra 2 tubinhos. Pois Um é, pra meu, ti, um pra ele. 2 pastas, 2 escovas. Ele usa pois como é, como ele quiser. Você usa quiser. como quiser e todo mundo é feliz. Meu Exato. Deus, genial! Genial, Aline! E aí, tá bom. É isso. Eu sou Exato, útil. Eu pude exato. comprar baby aqui, ó. Uma pra ti, uma pra mim. Uma para mim, exato. Isso eu já pensei várias Acabou. vezes. Um dia, as crianças doentes, os quatro, assim, eu intercalando entre um quarto, o outro, e amamentação e tudo, de repente eu pensei, nossa, gente, que bom que eu posso me dar. Que bom! Quantas almas penando no mundo porque não encontraram um sentido. O sentido está aqui entre uma fralda e outra, entre eu poder ajudar, eu tô sendo até um pouco de enfermeira aqui deles, entende? Mas é isso, tá É aqui, a minha verdade. vida tá aqui. Que bom, meu Deus, graças a Deus fui feita para alguma coisa, cara. Eu não fui feita para Exato. nada. Isso eu já pensei também, Aline, no fim da relação sexual. Né? Muitos casamentos estão ruins por conta disso, porque não se vive mais uma intimidade verdadeira.
né? Uma intimidade de doação. Eu fiquei muito feliz com a novena que eu fiz de Santa Francisca Romana. Muita gente engravidou. Eu falei pro Arno, muita mulher Eu vi, tô grávida. impressionada. Eu fiquei muito Morri feliz. Eu falei sabendo. para ele, não, claro, muito feliz pelos bebês que vão vir, mas mais feliz porque o que antecipou esse bebê foi uma relação sexual, foi uma intimidade que aconteceu entre o casal. E é isso. Essa é 50% da educação das crianças está ali, na relação íntima do casal. Se você quer que os teus filhos sejam saudáveis psicologicamente, que eles durmam bem, que eles sejam calmos, tranquilos, ame o teu marido. Ame esse homem como assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Faça por ele. Tu vai ver que filhos tu vai ter. Filhos seguros, filhos felizes, filhos saudáveis, filhos inteligentes. Então, quando um dia estava lá, terminou, eu falei, gente, que maravilha! Eu pude me dar para ele. Eu fui o terreno que ele colocou, que ele fecundou a sua semente. E que delícia! Eu sou um solo fecundo. Eu sou um solo que pode receber uma semente, né? Independente se essa semente vai fecundar ou não, mas lançai a rede tantas vezes quanto for necessário. Então, é se dar, é se doar, é querer, é criar essa intimidade. Intimidade não vem de ler livro, intimidade não vem de ver filme, intimidade vem de querer conhecer, de Com querer se certeza. doar, de querer fazer, de querer, ainda que ele seja deste modo, eu vou amá-lo, ainda que ele faça isso, eu vou perdoá-lo. Por quê? Porque lembrar-se sempre, felicidade é construção. É uma construção que eu faço, Aline. Você não casou para ser feliz. Se você casou com esse pensamento, sinto te dizer, você está ferrada. Você casou para fazer o outro feliz. E quando você fizer o outro feliz, você vai ser feliz primeiro. É o negócio do cano que leva água. Quem bebe água primeiro? É o cano. É o cano que leva água para as pessoas. A gente é o cano que mata a sede do nosso marido. Mas vê que a gente se molha primeiro. Esse vetor do amar primeiro, as pessoas entram meio indignadas, né? Muitas vezes, mas por que o primeiro? Mas isso é opressão. Mas essa é uma mulher machista. Ah, eu ouço de tudo aqui, mas eu não tô nem aí, mas eu vou fazer. E eu falo, tá bom, só experimenta. Eu falei, tem 600 depoimentos lá, será? Só os publicados, fora tudo aí que eu fiz. Então, vai lá, experimenta. Começa você a fazer primeiro. E aí, Yara, é muito impressionante, porque quando a pessoa começa a fazer, é exatamente essa sensação que você está falando. Ela começa a fazer por obrigação, porque, tá, né, já tentei de tudo. Aí eu sempre desafio, não, você não tentou de tudo, não. Você já passou por aqui? Eu falo assim, então você não tentou de tudo, não. Então vamos tentar. E aí começa a fazer. E aí, de repente, vem aqueles baita depoimentos, né? Aline, comecei fazendo de cara feia, de repente. E aí uma me colocou aqui na caixinha outro dia, né? Acho que foi esse final de semana. Ela colocou assim, essa entrega na cama pro marido, né, torna ele mais confiante, inclusive para os outros sentidos, fora da cama. Eu tenho sentido muito mais meu marido confiante em mim, porque eu tenho me entregado de Claro! verdade. Mas E aí eu mandei um claro! sim, aquele tipo sim, óbvio, Exato. É sabe? É óbvio, é óbvio que claro. sim. É claro Olha, que tá ligado. mas com certeza, aqui, gente, assim, ó, eu sou a melequenta. Eu elogio. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou dar uma dica aqui de ouro. Vocês Ó, querem, o anota que aí. que vocês querem do marido? Anotem o que que vocês querem, mas não mostre pra ele. E aí, amem e bajulem e façam e envolvam e beijam e abracem, que vocês vão ter tudo. Aline, desculpa te falar, eu tenho qualquer coisa que eu quero com o Arno. Desculpa dizer, mas eu vi que ele estava aí. Baby, se estiver me ouvindo, né, baby? Mas Desculpa eu te falo, falar. Mas por mas é quê, Aline? verdade isso. Mas eu não passo batida. Eu falo, olha, como você é inteligente, como eu gosto do jeito que você faz. Entende que não é por conta disso que não acontecem conversas sérias, mas eu nunca acuso, nunca falo, olha, porque você é isso, porque você é aquilo. Porque ele sabe que ele tem os defeitos. Ele sabe que ele é desorganizado em certos aspectos. Ele sabe que às vezes ele se fecha demais. Ele sabe que às vezes ele é carrancudo. Ele sabe disso. Agora, se eu ficar falando isso, eu só vou reforçar ainda mais. Eu só vou deixar evidente aquilo que eu estou vendo. A admiração passa por isso, pelo olhar atento e apontando para aquilo que você quer elevar nele. Então, assim, ó, um homem, por pior que seja, ele não tem só defeitos. Ele tem uma qualidade. Foca nas qualidades. A minha avó falava, Araceli,
foca ela não falava foca, porque na época não era uma palavra que estava em voga. Ela falava, ó, aceita os defeitos, que as qualidades vêm de presente. Então, assim, você sabe os defeitos dele, mas não olha para isso porque você vai estar reforçando, você vai estar mostrando para ele para onde que você está olhando. E olhar para os defeitos, Aline, é nivelar por baixo, é pegar, sabe, a coisa suja. Não, a gente tem que puxar, pegar pelo alto. Então, assim, ó, aqui eu elogio, eu falo, nossa, como você, meu baby, os últimos anos, como você melhorou como homem, como esposo, como você tá mais organizado, entende? Eu vou sempre puxando e deixando ele confiante mesmo. Porque se ele se sente assim, ele é capaz de defender a gente até o fim, ele é capaz de me proteger, ele é capaz de dar a vida por mim, ele é capaz de sair às 10 da noite e buscar um iogurte para mim porque eu tô com vontade. Entende? É uma coisinha boba, mas eu tô dando um exemplo. Entende? Ele é capaz de fazer tudo isso com alegria. Mas por quê? Porque eu também dou a minha parcela. Claro. Né? Eu costumo brincar com elas que elas não conseguem que o marido faça uma barba, que troque uma blusa. Eu brincava uma vez com uma mentorada minha, eu falava para ela sobre esses impactos. E eu falei para ela assim, o que você consegue tirar do teu marido? Nada. Eu falei, o quê? Nada. Eu falei, se você quer postar comigo, eu faço uma videochamada, um áudio aqui, você fica ouvindo. Eu ligo pro meu marido, eu peço o que eu quiser, ele vai dizer que sim. Ela, o quê? Eu falei assim, eu faço contigo agora. Ele não sabe, eu inventei isso agora. E daí ela, eu falei assim, mas não é porque eu sou mágica, eu não sou a melhor mulher do mundo, eu não sou Mulher Maravilha. É porque, primeiro que ele sabe quem eu sou. Isso é algo que é muito importante, que passa por aquela intimidade que a gente falou. A gente não pedirá coisas que são encabidas. Amor, eu quero uma Chanel agora, por favor. Exatamente. Que não vai ser isso. Exato. Entende? Então, primeiro isso. Segundo, que ele sabe que se eu tô pedindo aquilo e aquilo toca o coração, é algo que realmente ele vai se esforçar por fazer. Como seria o contrário? E eu não preciso dizer que seria o contrário. Isso está posto que seria. Então, isso move o homem e move a gente. E é isso, é para esse lugar que a gente precisa caminhar, Ara. E as mulheres querem arrancar, e aí, nossa, mas eu brinco, né? Você muda, tudo muda. O que está faltando? Está faltando uma postura de valor. Exato. E assim, ó, primeira coisa, você casou com aquele que até então é o homem da sua vida. Então, assim, vocês estão do mesmo lado do campo. Sabe, vocês estão jogando no mesmo time. Ele não é o teu. Às vezes eu vejo, tem casamentos que eu falo, gente, não é possível. Parece que eu tô falando com. Parece que eu tô vendo dois inimigos que estão ali prestes a se arrancar a pele. Não é isso, não é por aí. Vocês são uma só carne. Então, se você machucar ele, você se fere também. Sabe? Então, para onde que você quer levar? Como você quer construir esse casamento? Né? Como você quer daqui, eu sempre falo, quem vai ser você quando os teus filhos não estiverem mais com você? Para quem, aquelas mães que ficam muito se apegadas às crianças, aos filhos, vendo, não estou dizendo que não são importantes, mas de novo, na hierarquia das coisas, o marido vem primeiro. Sim. Então, assim, quem você vai ser quando as crianças não estiverem mais em casa? Como é que vai ser o teu casamento depois disso? Como é que vai ficar essa relação? Então, isso precisa ficar muito claro para você. Isso precisa ficar muito evidente. Você precisa lutar por isso até o fim. E lutar até o fim. E olha, eu tô falando aqui, o que a gente tá falando, Aline, pode ser que, assim, você hoje tome consciência, você comece a lutar, mas os frutos demorem para ver. Não é de um dia para noite. Né? Não é assim, demora, tem coisas que demora. Tem coisas que é assim mesmo. É a própria evolução. Mas não significa que você tem que desistir, não pode desistir. Vai até o fim. Eu sempre lembro de uma frase de Santo Agostinho, ele fala o seguinte, mais ou menos assim, eu não sei ela na íntegra. Você está dentro do barco e você quer pular dele, lembre-se que fora dele o mar vai te engolir. Então, assim, é melhor tu ficar no barco, entendeu? É melhor tu ficar no barco, é melhor tu se entender ali com o remador para vocês remarem juntos, do que você, agora eu vou pular fora que não quero mais saber. Lembre-se que o mar pode te engolir. Então, vai firme, vai até o fim, sabe? E vai assim com esse coração de que ele é teu. Ele é algo que foi confiado a você. E que nesse processo de amá-lo, você acaba sendo feliz também. Você acaba construindo vocês constroem juntos. E quando a gente passa a pensar assim, olha, é impressionante você ver o modo como o homem de fato assume a sua natureza.
E aí as coisas ficam muito mais leves. Uma coisa ainda que eu queria, assim, ó, isso é para anotar. Quando a gente faz o movimento de olhar só para si, a gente fica mimizento, fica murmurando, a gente só murmura, a gente fica autorreferente, só eu, e a gente fica totalmente assim, autopiedoso, pô, ninguém me ajuda, pô, ai, porque eu mereço, porque a gente fica com dó da gente. Pena de si. E isso leva à depressão, isso leva à ansiedade, isso enfraquece a nossa personalidade. Agora, quando a gente vive o contrário, quando a gente vive esse amor para fora, esse tornar-se útil, esse ter uma função, maturidade é isso. Eu tenho uma função a desempenhar, Aline. Né? Eu tô pronta já para me doar nesse aspecto aqui da vida. A gente fica mais dócil, a gente fica mais calma, a gente fica mais inteligente, a gente fica mais amorosa. Esses são os frutos. Percebe a diferença? Quando eu fico olhando para mim, quando eu fico olhando para os outros? Exato. Ah, eu queria pedir só uma para a gente já ir encerrando, que eu acho que fala muito com o meu público também. Às vezes a mulher está lutando, né, está se entregando muito, e muitas começam o processo por aqui ou por aí também, eu sei, na tua descoberta nessa jornada de amor maduro. Só que há muitas frustrações. De fato, muitas vezes o outro não está, né? E a gente sabe que só diante de um maduro, o imaturo cresce. Mas ai, como dói se esse maduro diante desse imaturo que a gente ama, que está dormindo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como lidar com as frustrações enquanto as coisas não acontecem. Porque a gente falou, ó, é um processo, vai acontecer. Mas como é que eu ponho, diante de tudo isso que a gente está falando aqui, esse olhar no... Eu tiro, né, eu falo sempre, tira o foco do processo e põe no resultado. Se a gente parar de sentir tanta dor pelo que está acontecendo e olhar mais para o resultado, a gente consegue. Então, o que a gente faz a cada descoberta ruim, ou a cada frustração, aquele erro? Enfim, às vezes o cara está até lutando, ou às vezes nem está lutando ainda, e a gente está olhando, ele ainda não melhorou, ele ainda não virou a chave. Como é que a gente lida com isso? Como é que você... Uma boa dica sua aí, que sempre todas são A maravilhosas. gente diminui a expectativa. Só se frustra quem tem expectativa muito alta. Então, assim, ó, começa no pouquinho. Começa assim, ó. Até, se você não tiver muita expectativa, melhor ainda. Começa assim, por isso que eu disse, às vezes a gente não entende de fato por que eu tenho que fazer isso. A gente não consegue perceber, a gente não consegue nem ver quais são. Ou, às vezes, quais são a resolução, qual é a resolução. Ou a gente coloca resoluções muito fora da casinha. Né? Então, assim, ó, só faça, entendeu? Porque o sentido vai aparecer em meio ao fazer. É aquela história do Viktor Frankl, né? Não sei se todo mundo conhece a história dele, mas é mais ou menos assim. Os judeus já tinham invadido a cidade onde ele estava lá, ele correu para o templo e ele tinha a opção de fugir ou ele tinha a opção de acompanhar os pais que iriam para o campo de concentração. Os oficiais já tinham pego os pais, inclusive, então ele podia fugir ou ele podia voltar para casa e ser preso junto com os pais no campo de concentração. Então, quando ele entra no templo, na igreja, a igreja toda destroçada, a única peça que tinha, a única tábua que tinha lá que estava intacta era em relação ao quarto mandamento, honrar pai e mãe. E ele entendeu e voltou para casa e foi preso e foi para os campos de concentração. E lá nos campos de concentração, toda a teoria que ele tinha formulado sobre o sentido da vida ganhou um escopo, ganhou um corpo. E ele conta isso, que se não fosse essa situação, essa teoria tinha sido só uma teoria, não tinha todo esse escopo. Então, quer dizer, as nossas teorias, se elas não forem colocadas em prática, elas vão ser só teorias, não vão fazer nada. Então, mesmo que diminui um pouco a expectativa, que daí você não vai se frustrar, sabe? Ah, eu tô trabalhando, meu marido é difícil, mas eu vou aos pouquinhos, gotinha, todo dia um pouquinho, eu não vou desistir, eu vou adiante. Olha, Aline, eu duvido que não vá dar resultado. Só não espere que vai ser um resultado assim, logo que vai ser um resultado. Pode ser que aconteça um milagre, mas pode ser que não aconteça. E em ambos os casos, às vezes se vem um milagre, às vezes você não sabe nem como se comportar. Então, se viesse, você ia acabar estragando todo o milagre. Por isso que ele tem que ser construído aos pouquinhos. Por isso que a felicidade é uma construção, é um pouquinho. Porque eu ajudo nesse processo. Eu melhoro nesse processo. Eu me construo nesse processo.
Por isso que tem que ser. Então, não quer se frustrar tanto, diminui a expectativa, se instala mais na realidade, trabalha com o que você tem, aceita que a gente aqui não é muita coisa, mas com esse pouco a gente vai fazendo. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Né? A gente é chamado a morrer todo dia um pouquinho. E coisa mais difícil que isso, né? Às vezes eu falo, pô, se eu fosse morrer de uma vez só, ia ser tão mais maravilhoso. Mas não, a gente é chamado a morrer todo dia um pouquinho, né? E aí que é difícil. Muito, muito lindo, Ara. E você sabe que, só para fechar mesmo, eu sempre digo isso, né? As pessoas perguntam assim, como consegue, né? Pessoas divorciadas de cartório voltarem a ficar casadas? Pessoas que estão já morando separadas há anos se casarem de novo, às vezes que não têm o sacramento, buscarem o sacramento do matrimônio e coisas do tipo. E eu digo exatamente isso. E com essa ideia eu queria fechar, que corrobora perfeitamente com a tua ideia. Eu falo, diante de um coração que ama verdadeiramente. Eu falei, não tem nenhum homem, nem homem nem mulher, né? Porque também há casos, né? A gente sabe, a gente fala aqui com o maior público feminino, mas não há um coração que não se dobre, né? Não. Então, efetivamente, se você ama de verdade, se você ama com esse amor maduro do qual a gente conversou tanto aqui, falaria contigo inúmeras vezes, Ara, por muitas horas, porque é um grande prazer, mas não há coração que não se dobre. E, de novo, esse coração só é capaz de amar assim se ele reflete o céu. Eu sempre digo, se o teu coração reflete o céu, esse coração realmente vai ser capaz de transformar qualquer realidade. Agora, se ele não faz isso, se é só sobre você, ou às vezes muitas pessoas animadas, né, numa tentativa de reconquista apenas para dizer, olha, eu sou atraente novamente, viu? Me humilhou, agora ele voltou. Se no fundo do teu coração você examinar e for essa a tua motivação, não vai funcionar. Mas se for esse amor verdadeiro que a gente comentou aqui, eu te digo porque, com a graça de Deus, eu falo, eu tenho a honra de presenciar muitos milagres, Sara. São milagres isso, né? mesmo, porque a gente age, mas é Deus que põe e dispõe. Então, assim, é muito possível. Eu queria deixar uma mensagem de muita esperança, fechando esse mês de maio, que é um mês muito caro para mim. Né? Uma mensagem de muita esperança para todas as mulheres e homens que estão nos ouvindo. É possível, não desiste. Quando a gente, quando a gente busca o bem, a gente tá alimentando as nossas potencialidades, aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente. Eu falei uma vez nos stories que eu fiz uma sequência, olha, se o teu marido é a tua cruz, aquela cena do filme da Paixão, quando Cristo recebe o madeiro, uma parte do madeiro, abraça e beija, aquilo para mim acabou comigo. Porque eu falei, puxa vida, é o símbolo de toda a imundície do mundo. E Deus abraça e beija. Então, assim, teu marido é a tua cruz. Um dia eu falei pra minha mãe ligou se queixando do meu pai, falei, mãe, o pai é a tua cruz? Aham, é bem isso, você adivinhou. Eu falei, pois é. Ela esperou que eu fosse falar, pois é, né, mãe? Eu sabia que ele não prestava. Não, é a tua cruz? Abraça e beija. Porque essa cruz é a tua redenção. Esse marido é a tua salvação. É isso que você precisa. É disso. É desse modo. Porque agora, enfim, você está no barco. Fora dele, o mar vai te engolir. Então, abraça, beija e vai até o fim. O Calvário é difícil, mas lembre-se, teve um Cirineu no meio do Calvário, teve as santas mulheres no meio do Calvário, e você não está sozinho. Então, abraça, beija essa cruz, esse marido, ele vai ser a tua salvação, a tua redenção. Com certeza. Ara, sem palavras para te agradecer. Meninas, obrigada por essa audiência maravilhosa, essa hora da manhã. Eu e a Ara, eu sinceramente me surpreendeu, eu não imaginei que tanta gente ia ficar com a gente aqui nessa hora. Mas você vê que Deus escreve certo por linhas tortas, Ara. Tenho certeza que tocou muitas mulheres, muitas famílias, de maneira geral, homens e mulheres aí que vão nos assistir. Muito obrigada pela audiência. Eu que agradeço. Ara, beijo enorme. Pra esse bebê, o meu é menina, tá? Já descobri ontem, não o sábado. O teu é menina? É menina, vai desempatar aqui, a mulherada vai dominar aqui em casa agora. Que bom, parabéns. Tá a definir que o pai muda até os 44 segundo tempo, mas não escolhe mal, não. Que bom, parabéns. Beijo grande pra